Bem, então, boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo, no Papo Coletivo, para mais um Papo Coletivo. A gente está sendo transmitido no YouTube, no canal NPO Brasil e também no Instagram. Felipe, você está transmitindo aí também? Isso, estou ao vivo aqui no Instagram da Buzz Station Curitiba, falando com o pessoal do Hub, aqui com a Malu, né, Malu, falar sobre o transporte público e esse momento bem difícil que a gente está passando, né? Legal. Então, Felipe, eu queria te agradecer a sua participação. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Papo Coletivo. Então, a gente está aqui hoje com o Felipe Tomás, da Buzz Station, é uma startup de Curitiba que busca inovar o transporte coletivo. Eu sou a Maria Luísa, sou a coordenadora do programa coletivo. Esse programa ele foi criado pela NTU em 2019, com o objetivo de promover a inovação no transporte coletivo e na mobilidade urbana brasileira. O programa coletivo tem como patrocinadores o patrocinador ouro a Mercedes-Benz do Brasil, patrocinador prata a Caio Induscar e patrocinador bronze a Marco Polo. Além dos nossos parceiros patrocinadores, a gente conta também com os nossos parceiros institucionais de conteúdo que dão apoio ao nosso programa. Então, novamente, eu queria agradecer a participação do Felipe, a participação da Buzz Station, a participação de todo mundo que está aí acompanhando a gente nessa conversa ao vivo. Eu espero que esteja todo mundo bem por aí. Beleza? Eu estou aqui falando de Brasília e vou mediar esse papo hoje, mas antes eu gostaria que o Felipe se apresentasse. Felipe, por favor, gostaria de se apresentar, falar um pouco quem você é. Bom, eu sou o Felipe Tomás, eu sou cofundador da Buzz Station Curitiba. Eu sou curitibano, tenho 35 anos e sempre o transporte ele influenciou positivamente na minha vida, pois eu sempre usei desde novo. A minha família sempre foi de pessoas que utilizaram o transporte, sempre teve essa necessidade de utilizar o transporte. E meu pai foi um músico aqui de Curitiba, e minha mãe foi uma grande empreendedora que sempre teve o seu jeito de trabalhar com as pessoas. Isso me influenciou demais também, porque eu me tornei músico desde muito novo e com essa comunicação mais fácil, eu fui trabalhando com vendas desde então, até, vamos falar assim, na gíria do empreendedor, pivotar, né, essa minha carreira de vendedor. Eu, aos 30 anos, fui voltar a estudar e fiz a faculdade de comunicação institucional na Universidade Federal do Paraná. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória aí. Legal, então, curitibano nato aí, legal, mas... Bem, então vamos começar. Lembrando que a nossa audiência e o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, pode enviar sua pergunta no chat, que eu encaminho aqui para o Felipe, tudo bem? A gente vai bater um papinho aí de mais ou menos meia hora, então a gente pode ir participando no chat, só mandar sua pergunta, tá bom? Bem, então, vamos começar, né? O tema do nosso papo de hoje é o seguinte: como as startups podem ajudar na reversão da evasão da demanda do transporte público coletivo através da inovação em mídias embarcadas. Mas aí, Felipe, eu queria que você contasse para a gente qual é a solução que a Buzz Station oferece. Qual que essa startup está se propondo a fazer? Qual é o problema que ela está querendo solucionar? Então, o transporte público ele vem sofrendo uma evasão há já algum tempo, né, de passageiros, até pela diversificação até de modais, né, que a gente vem acompanhando, como patins elétricos, carros de compartilhamento, né, os Ubers, né, enfim. E isso vem impactando para a sustentabilidade do próprio modal, né, que é tão importante para todas as cidades, né. A gente, no curso de comunicação, a gente criou um modelo de negócio, eu e meu sócio, né, o Felipe também, em que a gente criava uma rádio para os ônibus, uma rádio indoor, né? Mas a gente, com esse modelo de negócio, foi pesquisando como que seria essa comunicação, como que a gente atualizaria, né? A gente foi descobrir que atualmente as empresas elas atualizam com um pendrive ou um cartão de memória. Então, essa logística de atualizar essas mensagens seria impossível para a gente criar uma rádio para todos os ônibus, né? Então, a gente entrou no ecossistema de inovação aqui de Curitiba, né, que é o Vale do Pinhão, e ali a gente teve conexões
com empresas de startups, e a gente se associou a duas empresas, desenvolveram um hardware e um software onde eles se conversam e a gente consegue instalar junto ao sistema de som do ônibus essa comunicação. Então, a gente transfere online toda a mensagem, por exemplo, mensagens institucionais, né, como avisos de prevenção de dengue, até de próprio Covid, né, orientações de como você se portar no ônibus, a gente pode colocar música, né, em Curitiba tinha um embrião de rádio, né, que tinha músicas de clássicos, né, cunho de clássicas que a gente ouvia durante a nossa viagem. Então a gente montou como se fosse uma rádio, colocando música, entretenimento, utilidade pública, e de quebra a gente fornecia o Wi-Fi patrocinado para os passageiros. Então o ônibus se tornaria uma rádio ambulante, onde teriam informações para os passageiros, e ainda de quebra ele seria conectado, todo conectado. As empresas teriam relatórios de como seriam essas inserções, não perderia nenhuma informação que seria explicada dentro do ônibus. Perfeito. Né? E, assim, então seriam informações institucionais, informações de utilidade pública, publicidade, né? E por que isso ajuda a reduzir a evasão? Como? Então, o transporte público ele precisa ser mais atrativo para o usuário, né? A gente, como criou um modelo de negócio para criar essa atratividade, a gente pensou tanto nas empresas de ônibus, tanto nos usuários, e a gente criou essa forma de comunicar. É como se fosse uma rádio, a voz da cidade, conversando com os usuários. Eles teriam todas as informações de próxima parada, né? As pessoas saberiam que locais seriam do próximo ponto, ou terminais, conexões próximas. Com a publicidade, a gente consegue ativar ela por georreferência, que é uma novidade, né, do sistema sonoro, onde a gente pode criar uma publicidade sensorial georreferenciada, onde a pessoa passaria por um ponto, por um estabelecimento ou uma marca, e ela saberia que naquele ponto, quando acionado, teria a proximidade dela ou a possibilidade dela consumir ou conhecer novos lugares ali, como se fosse um guia turístico da cidade, né? É um novo atrativo também para o transporte, né? Então, o Wi-Fi... Pode falar. O Wi-Fi que a gente fornece, ele é patrocinado por essa publicidade, né? Então, o usuário ele não paga nada do bolso dele, né, para usar o Wi-Fi, e ainda essa publicidade poderia subsidiar uma porcentagem da passagem ou até mesmo melhorias no transporte, né? Então, só tem a ganhar o usuário com essa publicidade sonora. E não teria essa questão do Wi-Fi, ele seria um custo a mais para o operador, ele também seria subsidiado por essa publicidade? Exatamente, a publicidade ela é uma nova receita até para a empresa do transporte, né? Porque a gente vê a queda que está tendo dos usuários, né? A queda no orçamento dessas empresas. Então, seria uma nova forma de ter uma renda para poder custear, sustentar esse modal de transporte, né? Legal. E essa questão, assim, eu gostei muito que você falou isso de ser uma voz da cidade, né? Você acha que o passageiro hoje, o usuário, o quanto isso facilitaria para ele na jornada dele, sabe? O que ele sai de casa e vai trabalhar, aí sai do trabalho e volta para casa. O quanto que essa mídia embarcada auxiliaria ele ao longo dessa jornada? A gente sabe que na viagem do usuário ele tem muita distração, né? Ele tem muita competição em celular, fone de ouvido, ele acaba tendo uma desatenção na viagem ou focando em uma coisa só. A publicidade sonora, ela tem uma penetração maior no ambiente, né? Que a gente já vê as mídias embarcadas como telas,
banners dentro do ônibus, adesivos, né? Isso é um pouco, vamos dizer assim, limitado, né? Com a publicidade sonora, ela tem um alcance maior dos passageiros, né? Onde ele consegue ter tantas informações do dia a dia, porque ela é atualizada online, então a gente pode trazer informações diárias atuais para ele, né? E a gente pode também colocar como se fosse para o usuário um atrativo de ele poder se interagir com essa voz, né, através do Wi-Fi que a gente fornece, com alguma pesquisa, ele respondendo algumas questões que a gente vai conhecendo o usuário. A gente até pode colocar uma playlist personalizada para cada veículo, para cada horário, conhecendo o passageiro e qual que é o gosto dele, né? A gente consegue colocar também uma orientação e também uma inclusão no transporte, porque pessoas com deficiência visual vão saber melhor o trajeto que ela está passando, que ela está transitando, né, com essa publicidade georreferenciada. Pessoas com baixa visão têm essa acessibilidade, pessoas que não têm a leitura, né, são pessoas que não sabe ler ou escrever, tem essa informação sonora facilitando, né, a vida dela. A gente consegue sincronizar o painel do letreiro, né, a gente passa a mensagem em texto também para pessoas que não escutam. Então, essa inclusão, essa mobilidade ajudaria ainda mais o passageiro. Legal. Então, essa questão da mídia embarcada, ela também tem um caráter de tornar mais acessível para pessoas com algum tipo de restrição ou limitação visual, né? O aviso sonoro, ele tem esse papel assim, fundamental também, né? Exatamente. É uma necessidade que as pessoas, que a gente às vezes, né, por não passar por isso, às vezes não enxerga, não vê essa necessidade das pessoas. Acontece muito, né? Pessoas não saberem onde que vão parar, tem que perguntar para as outras pessoas, né? Enfim, então tem também esse problema que a gente quer resolver. E uma questão. Agora, sim, com toda essa pandemia que a gente está vivendo, né? O transporte coletivo, ele, de certa forma, como tudo, vai ter que sofrer algumas adaptações, né? Então, assim, como você vê esse tipo de tecnologia de mídia embarcada, não só o seu produto, como outros produtos de mídia? Como você vê eles sendo úteis e importantes nesse momento? Então, a evasão, ela está deixando muitas empresas aí até quase com as portas fechadas, né? Não conseguindo, né, manter os seus funcionários e o seu dia a dia de trabalho, né? Essas mídias, elas trazem uma receita nova, elas trazem uma atratividade no modal, né? A pessoa se sente mais atraída em usar o transporte, né? Claro, a gente não pode descartar os outros modelos de transporte, né? Mas o transporte público, ele ainda é o principal de toda a cidade, né? Então, essas pessoas, elas têm um anseio de ter essa atratividade maior. Então, você tendo uma interação com o usuário, tendo essa diferencial e até ajudando na logística da operação da empresa, né? Vamos dizer assim, você não precisa deslocar um funcionário para ir lá atualizar a mensagem na garagem da empresa tal. Você pode colocar no seu computador ali a mensagem que você quer mandar, segmentando até por horário, por ônibus, por região, enfim, e você não precisa usar essa logística toda de deslocar um funcionário, colocar ele em risco, em contato com outras pessoas. Você pode simplesmente abrir o seu computador e usar todas as mensagens, ou atualizar, ou programar a mensagem do próprio escritório. Alô, desculpa, tá sem áudio. Estou sem áudio. Desculpa, eu desliguei o meu microfone e esqueci de ligar de volta. Obrigada por me avisar. A minha pergunta para você era o seguinte: como é o processo?
como está estruturada a inteligência artificial da solução da Buzz Station? Assim, então, você falou essa questão de tornar o processo automático, não precisa que o funcionário se desloque até um local para instalar uma determinada mensagem, né? Como é que é essa questão aí do sistema do software de vocês? Então, a gente trabalha como um marketplace, né, de mensagens. Cada ônibus recebe um hardware instalado ao sistema de som e painel itinerário, e vai visualizando ônibus estão disponíveis em quais locais, né, porque a gente tem um GPS instalado também, e ele vai poder inserir a mensagem ou uma mensagem pré-produzida, né, com locução, como um jingle, né, ou até mesmo do WhatsApp dele, ele grava a voz, a mensagem que ele quer colocar, transfere para o computador e ele transfere através do site. Então, fica uma coisa bem mais simples, bem dinâmica, né? E tem todo um relatório de inserção. É como se fosse um Facebook. Você coloca o tanto de crédito, vamos dizer assim, para o usuário final, né? O cara quer anunciar, ele entra no site, ele coloca o tanto que ele quer gastar e ele escolhe quais os ônibus, quais o segmento que ele quer fazer a publicidade dele. Então, ele vai ter o relatório de toda essa inserção, de todos os gastos dele, quantas pessoas acompanharam essa publicidade ou essa mensagem, a empresa também. Então, assim, tanto o usuário recebe uma informação personalizada e segmentada, quanto o operador de ônibus consegue usar aquelas informações sobre o público dele para tomada de decisão e para melhorar o serviço. E então tem esse lado que os dois lados são beneficiados, né? Exatamente, exatamente. Tanto o usuário final, quanto o passageiro, né? Quanto o operador do transporte. Legal. Felipe, e assim, aqui eu estou aqui em Brasília foi uma cidade que ela foi projetada, ela foi planejada, né? Mas hoje em dia é uma cidade que deu muito espaço para o carro. Curitiba, antes de eu me especializar em mobilidade urbana, Curitiba sempre foi uma referência, né? Em mobilidade urbana no Brasil e até no mundo também. A questão do BRT, né, da implementação do BRT em Curitiba e tal. E assim, você é uma startup com uma ideia fantástica, com uma solução fantástica, em uma cidade que é referência em mobilidade urbana. E aí eu queria saber, assim, eu fui a Curitiba, tive a oportunidade de ir a Curitiba uma vez, ano passado, pelo coletivo, conheci um pouco, passei só um dia, não deu para conhecer tanto assim, mas sempre tive, um dos motivos que eu sempre tive vontade de conhecer Curitiba é por ela ser referência em mobilidade urbana. E como é isso? Como é inovar, trazer uma solução inovadora em uma cidade que é referência? Assim, como é esse ambiente para você? Né? Você teve o apoio, por exemplo, do Vale do Pinhão, das empresas de ônibus de Curitiba, mas como é esse contexto aí de mobilidade urbana, Buzz Station, inovação em Curitiba? Conta um pouco para a gente também. Então, por ser curitibano, o transporte influenciou muito a minha vida, né? Eu sempre fui admirador do transporte de Curitiba. Curitiba é referência em inovação urbanística, né? Principalmente no transporte público, né? A gente tem dois órgãos que gerenciam o transporte aqui, que é a URBS e a Comec, né? A Comec da região metropolitana e a URBS da capital. Como a gente tinha essa ideia de trazer essa inovação, a gente foi justamente em quem gerencia o transporte público. A gente foi até a URBS e protocolou um projeto piloto, conversou com a equipe técnica, conversou com a equipe jurídica, para ver qual que é a real necessidade deles para essa inovação, quais são as funções que eles realmente precisam e que fariam sentido para ter essa tecnologia embarcada nos ônibus, né? Então, a gente viu o gap do mercado e trabalhou em cima disso, né? A solução que a gente traz é realmente personalizada para Curitiba e pode ser escalável para qualquer outro tipo de cidade, né? A gente teve no começo, né, do transporte, o Transmilênio, né, que inspirou muitas cidades aí, até internacionais, como Bogotá, né? E a gente exportou essa tecnologia do transporte, né? Ela funciona
como troncos, né, que vão conectando os bairros, né. A gente testou a nossa tecnologia na linha Inter 2, que é bem conhecida aqui, que circula por praticamente toda a cidade, né. A gente então conseguiu impactar muitas pessoas com essa tecnologia apenas no teste, né? A gente testou como a tecnologia poderia ser atualizada remotamente e ter essa dinâmica tanto com o operador quanto o usuário. Então, Curitiba é uma inspiração para o Buzz Station, né? A gente respira essa inovação todo dia e a gente, com o intuito de retribuir o que a gente ganhou desse transporte, a gente gostaria de retribuir com essa nova inovação, com essa inovação e essa nova renda também para as empresas de ônibus. Legal. Então, na verdade, era até a minha próxima pergunta. Vocês conseguiram testar a solução de vocês? Conseguiram testá-la minimamente, né? Como foi esse teste? Então, o teste ele foi uma parceria das empresas de ônibus, né, o URBS e a Aviação Santo Antônio, que cedeu o veículo para a gente conversou com eles em reuniões, várias reuniões, para explicar como funcionaria e o que eles precisariam para que acontecesse. A gente até foi cedido um ônibus mais antigo, né? A gente olhou assim para o ônibus e falou, será que vai dar certo? Não, e vamos tentar. E instalamos o ônibus no modelo mais antigo, no articulado da linha Inter 2, e a gente teve até algumas surpresas que auxiliaram a gente, né, nessa etapa de testes, que a gente verificou que as sanfonas, né, tinham um mau contato entre os fios do alto-falante. A gente achava que era o problema no hardware, no software. Quando a gente atualizava, não aparecia no painel ou não saía o som, e a gente foi junto com a garagem, junto com a equipe técnica, né, os mecânicos, a gente foi descobrindo que forma que a gente poderia ajudar eles, né? Como eles poderiam nos ajudar nessa comunicação entre a garagem e a startup, né? Então, a gente foi verificando com o passar do teste que muitas coisas iriam acontecer, como essa, né? De verificar a fiação do ônibus. Mas o teste ele aconteceu muito bem, foi bem sucedido, a gente homologou a tecnologia junto à URBS, né? O teste foi da seguinte maneira, a gente colocava uma coordenada para anunciar uma mensagem de escolha da URBS, e eles falavam para a gente mudar a coordenada para um outro local, ou em outro dia de surpresa eles iam lá e verificavam se realmente tinha a mensagem, estava sendo anunciada numa coordenada que a gente marcou, e eles pediam para tirar a coordenada, e quando eles menos avisavam, quando eles não avisavam, eles iam lá e verificavam, bom, beleza, saiu a mensagem de forma remota, sem ninguém ir lá e mexer no aparelho. Então, foi esse o teste que a gente fez e essa homologação que a gente conseguiu agora em janeiro com a URBS. Ah, legal. Então, vocês testaram a ferramenta de vocês, está, tipo, prontinha para ser usada. Está pronta para ser usada, ela já funciona, já é um MVP totalmente usável, a gente consegue fazer toda a operação através do nosso sistema. Legal. E vocês estão pivotando alguma solução nova? Como é que está aí? Vocês estão pensando em criar alguma coisa nova para esse período de coronavírus ou de pandemia, ou de repente... porque eu vejo uma oportunidade assim, por exemplo, uma solução como essa, de embarcada, de informar, né, questões de rota, questões, informações de segurança para os passageiros. Como é que está assim? Vocês estão pensando em pivotar? Vocês estão como é que está esse processo de inovar dentro da inovação? Então, a gente é uma startup, e como característica da startup, ela tem a agilidade de testar e fazer novos produtos a partir dessa principal tecnologia, né? A gente tem pensado em outros modelos de negócio, outros produtos a partir da nossa tecnologia. O principal é para o transporte público, né? Como você falou, a gente tem como avisar rapidamente sobre pandemia, sobre mudanças de rota, ou até mesmo situações que a gente
que é convivida, só que não é muito falada, que às vezes o ônibus vai recolher, mas ele tem uma plaquinha lá na frente do ônibus falando o horário e o local que vai ser recolhido, e a pessoa é pega de surpresa, chegando no terminal ali, o motorista levanta e fala, vai recolher, vai recolher. Todo mundo fica assim, ué, mas que surpresa, né? Mas a gente poderia ter avisado ele, né, com um anúncio sonoro, falou, ó, próxima parada, os ônibus vai ser, ou esse ônibus vai ser recolhido, ou tal terminal, tal horário, ele vai ser recolhido. A pessoa pode se adiantar, descer num terminal anterior e fazer uma conexão com ônibus que não vai ser recolhido em seguida, né? Então, tem muitas ferramentas, ele é totalmente personalizado, né? A gente pode criar um produto novo para cada empresa, para cada necessidade, né? Tem empresas que querem conectar os seus usuários com Wi-Fi, tem empresas que querem colocar um som ambiente com música, tem empresas que querem fazer um guia turístico com a mídia. Então, ele é totalmente personalizado. A gente estuda, na verdade, a necessidade, né, do cliente e a gente formata um produto personalizado para ele, a partir dessa nossa tecnologia. É legal isso que você falou, isso do turismo. Uma vez, em um hackathon de mobilidade, a gente viu uma solução, um protótipo de uma solução de um ônibus de realidade aumentada, né? Que ele era um ônibus puramente turístico, que tinha essa questão de, durante a viagem, ir informando os usuários, né? Foi uma solução bem usada nesse hackathon que a gente acompanhou. Então, assim, eu vejo assim, é interessante isso, ver o produto de vocês, ele pode se transmutar ele pode ser uma informação de utilidade pública, ele pode fazer publicidade, ele pode informar sobre o funcionamento do ônibus, né? Estou entendendo certo aí, né? É isso aí, a gente tanto pontos móveis quanto pontos fixos, em pontos, né, paradas de ônibus, terminais, a gente consegue fazer uma rádio ali externa, uma rádio indoor ali para esses usuários. Legal, então ele não fica só no ônibus, ele pode também ficar nas paradas e nos terminais, né? Perfeitamente. E programável, totalmente programável, com uma programação personalizada para o ponto, ou com anúncios de estabelecimentos próximos ali ao ponto, alguma coisa desse tipo. Totalmente personalizado. Legal. Agora sim, falando sobre, assim, continuando, na verdade, sobre mobilidade urbana, sobre transporte coletivo, né? Já que a gente já está aqui conversando há meia hora, né? Acho que a gente conseguiu clarear muito bem o que a Buzz Station se propõe a fazer. Eu queria, assim, a sua opinião enquanto no seu lugar, assim, de uma pessoa que está criando uma startup, que pensa em soluções, que testa, desenvolve. Quais são os desafios que você vê, assim, hoje na mobilidade urbana, seja em Curitiba ou seja a nível nacional? Assim, qual a sua opinião, assim, os principais desafios? Aqui, posso falar aqui de Curitiba, né? A gente tem alguns desafios que, como startup, né? A própria abertura de mercado a gente vê como um desafio, né? Um pouco da burocracia até para poder implementar uma nova tecnologia, né? Que vai impactar tantas pessoas, né? Por dia, né? Então esse eu acredito e sinto, né? Pela nossa caminhada que foi o maior desafio, é ainda o maior desafio para a gente, né? A gente vê que tem que muito ser melhorado, mas como foco nosso ainda, a gente vê que a burocracia ainda é a nossa maior dificuldade, vamos dizer assim. Ah, sim. Não, eu acredito que essa seja uma realidade de Curitiba e de muitas e muitas, para não dizer todas, mas praticamente todas as cidades assim do Brasil, porque essa questão do transporte coletivo, ela é muito complexa, né? Porque você está uma empresa privada que presta um serviço que é de utilidade pública, né? O transporte coletivo, ele é um serviço público, universal, né? Então, por isso que existe esse desafio que você tem aí, né? De lidar com toda essa burocracia, a questão da legislação também, eu não sei como é que é para vocês, mas a legislação é sempre um ponto polêmico sobre como inovar no transporte urbano se a gente tem uma legislação que às vezes é muito rígida, né? Então a legislação também pega, né? E desafios assim do dia a dia também, não só do sistema como um todo, mas desafios
do empreendedor, além desses, né? Algum outro você vislumbra? Dificuldade, às vezes, de recursos, dificuldade, às vezes, de conseguir parcerias? Como é que é o seu dia a dia aí de startupeiro? Sim, o recurso é vital para toda empresa, né? Temos dificuldade, às vezes, de trazer esses investidores para dentro da empresa, porque eles pensam nessa complexidade que é o transporte, né? A gente participou de vários eventos aqui do Vale do Pinhão, em que a gente apresentou a solução, e a dúvida deles era, tá, mas como que a gente vai entrar nesse mercado, né? Sendo que, como você disse, do transporte, né? O usuário não, a empresa de ônibus, né? Ela que tem a propriedade do ônibus. Então, você tem que conversar com várias partes para tentar implementar essa solução, né? É uma conversa transversal e multilateral, né? Até assim. Oi, Felipe, tá me ouvindo? Oi. Sim, voltou. Então, assim, como eu estava falando, é uma conversa transversal e multilateral. Então, dos grandes desafios, agora vou falar um pouco da minha realidade do programa coletivo. Um dos nossos grandes desafios é justamente coordenar todos esses atores, né? Coordenar poder público, com empresário, com startup, com universidade, com comunidade de inovação, com investidor, com aceleradora, com hub, com tudo. A gente tem que coordenar todo mundo, o coletivo mapeou no início da nossa jornada, né, do programa, a gente mapeou 31 tipos de agentes que se relacionam com a mobilidade urbana. Muitas empresas também, né? Às vezes elas não estão alinhadas, né? Também com essa nova realidade, né? Nem todas concordam. Às vezes é uma empresa mais fechada para a inovação, né? Que quer manter aquele mesmo segmento, né? Da mesma maneira, às vezes. E isso é uma conversa bem difícil de se ter com todos, né? A gente tem que e ainda dentro de, por exemplo, o empresário de ônibus é um grupo, dentro dele a gente tem que ter diálogos diferentes, porque está cada um em uma cidade, vivendo uma realidade, vivendo problemas específicos, né? Então, a mobilidade urbana, ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar, né? Mas aí um dos nossos desafios é colocar, assim, o usuário, né, o passageiro como um cliente, colocar ele no foco disso tudo, né? Eu acho que a solução de vocês ela é bem alinhada com isso, porque claramente é algo que foi feito para o passageiro e que acaba gerando benefícios para o empresário também, né? Perfeitamente, é pensado justamente para o usuário. E uma coisa, agora eu queria que você deixasse, assim, a gente está chegando ao fim aqui do nosso tempo, né? E aí eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem para os outros startups, para quem está começando uma startup, em específico em mobilidade urbana. Uma mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas, não só startups, mas que sejam um empresário de ônibus. Enfim, qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem está hoje trabalhando com mobilidade urbana e inovação? Bom, a minha mensagem para quem está pensando em inovar, empreender, ou mesmo abrir uma própria empresa, é foque na solução, no problema e na solução. Se apegue no problema. Você se apegando no problema, você vai resolver muitas outras coisas. Então, focando no problema, você consegue montar até o seu modelo de negócios, a tua receita, a forma que você vai ganhar, mas você vai estar, além de estar montando a sua empresa, estar ajudando outras pessoas, que é o principal foco. A tecnologia, né, a startup, ela é feita para ter sentido, né? Se você não tem, se a tua solução não faz sentido para as pessoas, ela não acaba não servindo. É só mais uma tecnologia, né? E como é que eu acho que é mais ou menos isso mesmo, assim, eu tenho certeza, né? Eu até vi uma palestra uma vez o cara dizia isso, o palestrante, se a tecnologia não serve para ajudar as pessoas, ela não serve para nada.
Porque, no fim, nós mesmos criamos a tecnologia e nós temos que criá-la para gerar valor, para resolver problemas. Isso que você falou aí, ele é bem... É um fato, né? Se apega ao problema, o problema vai te dar as respostas, né? Exatamente, é o empreendedorismo social, né? Se você quiser impactar muitas pessoas, né? Várias pessoas, você tem que focar na pessoa, né? No usuário no final. Uhum. E você acha que é difícil colocar o usuário no centro quando a gente está falando em transformar o transporte coletivo? Como é esse processo de colocar o usuário no centro? Olha, o usuário, ele é a base de tudo, né? Ele que subsidia uma porcentagem da passagem, sem o passageiro não tem o transporte, ele pode hoje estar escolhendo facilmente qual modal ele está usando, uma bicicleta, um patinete, um Uber, um táxi, ou até uma carona. Então, se você não focar nessa melhoria para o passageiro, para o usuário final, ele vai acabar se evadindo, como está acontecendo, e tornar o transporte insustentável. A questão do transporte individual, né? Esse é o ponto, né? O transporte coletivo, se ele perde espaço, se ele deixa de ser atrativo, as pessoas migram para outros modos, quando elas podem. Quando elas não podem, elas até deixam de usar o ônibus e passam a ir a pé, a ir de bicicleta, né? Mas os dois cenários são perigosos, né? Quando a pessoa para de usar o ônibus porque ela não tem renda, isso é muito perigoso, porque mostra que ela não ela está excluída do sistema, e o outro cenário também é muito ruim, porque a pessoa, beleza, ela não está excluída do sistema, mas ela está tornando o sistema mais insustentável, porque aí você aumenta a quantidade de carros, aumenta o trânsito, e quando o trânsito aumenta o trânsito para todo mundo, para quem está dentro do ônibus, para quem está no carro, ele está todo mundo parado no mesmo trânsito, né? Então, assim, é importante que a comunidade da inovação, a comunidade aí da galera da mobilidade urbana tenha essa consciência, né, que o transporte coletivo ele é fundamental, assim, senão é insustentável, né? Para a cidade, para as pessoas, para a economia, para o meio ambiente, né? E Sim, aí tem que ter essa ideia de que mesmo que ela não use o transporte, eu tenho meu carro, eu tenho minha bicicleta, ela acaba sendo impactada pelo transporte público de uma certa maneira, né? Isso interfere na vida das pessoas, né? Isso é fato, não tem como fugir disso. Então, a gente tendo um modelo mais atrativo, a gente consegue melhorar a vida de todos. Isso. E esse modelo. E é isso, a gente também só consegue também trazer o usuário de volta se esse transporte for de fato atrativo, for fácil de usar, for possível dele usar, e for fácil também, né? Eu acho que hoje em dia é isso que você falou, o usuário ele tem a possibilidade de migrar para vários transportes, ele tem o celular dele na mão que dá milhares de informações, e o transporte coletivo tem que se tornar atrativo, né? E um sistema da Buzz Station aí é interessante por isso, né? Ele dá informação, deixa atrativo, né? Exatamente. Essa questão do celular é uma coisa importante também, né? A gente, com o sistema, faz uma interação, uma comunicação, né? Integrada com os usuários desde a mensagem sonora, a mensagem de itinerário, né, em letreiro, até uma mensagem no celular dele, né? A gente consegue interagir com ele com todas as ferramentas e realmente focar no cliente, no usuário, né? Por que o impacto do transporte vai para todas as pessoas, né? Por exemplo, com o Covid, aqui a gente tem agora, né, uma lei que te obriga a usar máscara, né, nas ruas, né, dentro do ônibus. Você tem que a lotação máxima do ônibus é de 50%, né, para as pessoas não ficarem aglomeradas, né, e foi acordado, né, ontem, aliás, entre a Comec, Urbs e o pessoal do comércio, uma alteração no horário do comércio, né, das 10 às 4, para não lotar tanto o ônibus no horário de pico, né, ações que estão ajudando, mas que não vão ser para sempre, né. Então, teve também uma aprovação de um subsídio de até 200 milhões de reais
para o transporte, né? E isso acaba saindo do bolso de todos, né? Então, o transporte ele é fundamental para todo mundo. Legal. É isso, e eu acho que você trouxe pontos importantes aí do contexto atual, né? De questões que estão mudando, a dinâmica do transporte vai mudar, né? O transporte, como você falou aí no caso de Curitiba, não pode lotação máxima de 50%, a questão mudança de horários de pico, né? Tudo isso vai mudar muito e as startups aí têm que estar ligadas em todas essas mudanças, né? Porque elas vão precisar mudar também para poder se encaixar dentro de uma nova realidade, né? A nossa visão é que é um momento crítico, né, um momento atípico, né, que a gente está vivendo, um momento delicado, principalmente para o transporte público, mas também é uma oportunidade de se abrir essa brecha para que empresas como a BuzzStation ou outras startups, né, possam ajudar, né, a sair tanto desse momento como o pós, né? A gente fala muito do momento que a gente está, mas a gente mal sabe como que a gente vai sair desse momento, né? Como que vai ser daqui para frente, né? Então, tendo um atrativo maior, um Wi-Fi para o passageiro, uma publicidade online para os passageiros, tendo uma nova renda para as empresas de ônibus, possa ser que a gente mude muita coisa, muito mais esse cenário, né? Eu acho essa sua visão faz muito sentido, porque a gente está aqui falando de uma solução que foi criada antes dessa pandemia chegar, e ela continua sendo atual, porque assim, e aí, né? O mundo, a gente já está até repetitivo isso, todo mundo falando, o mundo vai ser diferente, as coisas não vão ser as mesmas. Mas tá, e aí? A gente vai ficar observando ou a gente vai, de fato, entrar nessa onda e mudar tudo, né? Eu acho que. E essa consciência que você falou, assim, por exemplo, a questão do subsídio, né? Um produto como o seu que fornece um subsídio para o operador. Isso todo mundo está ganhando, não é uma visão, unilateral, né? É uma visão para o usuário também, do sistema está operante, de repente isso pode até reduzir tarifa, coisas desse sentido, né? Reduzir custos, aumentar a receita, e principalmente melhorar a vida do usuário, né? Então, eu acho que o coletivo ele busca soluções como essa, assim, que sejam amplas, que sejam completas, né? E eu acho que vocês estão no caminho certo. Eu queria dar parabéns aí para vocês por estarem de olho aí, estarem de olho nas mudanças que vão acontecer. E, bem, a gente está aqui, já está conversando bastante, o assunto tá bom, eu até me entendi um pouco no tempo. E aí, para a gente finalizar, eu estou aqui tentando acompanhar o chat, mas não sei, para mim não estou conseguindo ver de fato o chat. Mas qual a mensagem que você gostaria de deixar, então, para a gente encerrar nosso papo de hoje? Malu, quero agradecer aí a NTU, o Hub Coletivo, né, pelo apoio, por esse papo, pelas conversas, as empresas de ônibus aqui de Curitiba, a URBS e Comec, Prefeitura de Curitiba, o ecossistema, né, todas as startups e o Vale do Pinhão, e trazer, né, essa ideia de que a gente, com uma simples ideia, a gente pode até transformar a vida de muitas pessoas aí, né? Não desista das suas ideias, né? Tragam elas, compartilhem suas ideias com outras pessoas, elas podem agregar ainda mais, como aconteceu com a BuzzStation, né? Ela começou com um simples projeto na faculdade e ela acabou se tornando realidade, né? A gente tem hoje o nosso sistema pronto para ser implementado em qualquer transporte do Brasil e do mundo. Legal, Felipe, queria te agradecer também por participar aqui desse papo. O vídeo vai ficar disponível, fica disponível no YouTube o link para quem quiser assistir depois, compartilhar. Eu gosto muito de conversar com pessoas e startups, né, que criam soluções para a mobilidade urbana, porque é algo que eu acredito, eu trabalho com isso hoje, porque eu vejo como um trabalho que me dá um propósito mesmo. E eu acho extremamente motivador, assim, né, quando a gente se depara com uma startup que, com algo tão simples, soluciona tantos problemas, né?
Então, eu realmente acho motivador, espero que a nossa audiência esteja motivada também com essa conversa, né? Com todos os desafios que a gente encontra, a gente sempre está encontrando essas pessoas também que estão na batalha, né? Então, queria te agradecer e te parabenizar também, Felipe. Então, agora chegando ao fim, né? Eu queria agradecer nosso público que assistiu a gente. Gostaria de agradecer nossos patrocinadores, né? Como eu falei, Mercedes-Benz, Sky, Marco Polo. Então, pessoal, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Felipe. Obrigada, Buzz Station. Obrigada, galera de Curitiba que nos assistiu. Quinta-feira que vem, dia 7 de maio, o coletivo completa 1 ano. A gente vai estar com uma maratona de fazendo aniversário em plena pandemia, né? Mas a gente vai comemorar. A gente vai fazer uma maratona de webinar, vai ser de 2h30 até as 6 horas da tarde. Vários webinars com convidados externos, startups, vai vir uma galera muito legal aí. Então, o nosso próximo Papo Coletivo já tem data, dia 7 de maio. Felipe, estou te esperando lá. Manda sua pergunta no chat pra gente. Põe aí. Beleza? Então é isso. Obrigada, Felipe. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente aí. Tem uma galera online acompanhando. Muito obrigada mesmo, Felipe. Valeu todo mundo. Obrigado, Malu. Só quero deixar o nosso contato aí, o e-mail, para quem quiser mandar perguntas aí, que a gente acabou não respondendo no chat, mas se quiser mandar para a gente responde todas as perguntas. Contato buzzstation@gmail.com, o nosso e-mail, e o telefone é 41 998 777 1355. Perfeito. Obrigada, Felipe, por deixar o contato. Aí eu também vou aproveitar e também botar nas nossas redes sociais lá o e-mail da Buzz Station, o telefone de vocês também, tá bom? E marcar vocês lá nas redes também para quem quiser entrar em contato aí, só falar com o Felipe, que tá sempre aí, né, Felipe? A gente tá sempre trocando ideia, né? Muito bom poder. Muito bom. Muito bacana. Tá bom? Tá certo, então, Malu. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Felipe. Obrigada mesmo. Valeu. Obrigada, pessoal. Boa quinta-feira, bom feriado amanhã, todo mundo. Obrigada mesmo. Tchau. Tchau, tchau. Abraço a todos. Então é isso aí, gente. Aqui é o Felipe, da Buzz Station. Essa foi o Papo Coletivo com a NTU, o Hub Coletivo lá de Brasília, que traz inovação no transporte público. E essas são as nossas soluções que a gente quer trazer para o transporte público. Muito obrigado para quem acompanhou aí na live aqui do Instagram. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, viu?